Boa tarde a todos. Aproxima-se o instante da nossa reunião de estudos na tarde de hoje, na nossa querida Casa Fundação Alimentar. Para então, para as nossas reflexões, apacentarmos os nossos corações, pedimos a nossa irmã que escolhesse um dos livros e abrisse uma página. E o livro Pão Nosso, psicografado pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel. A missão é de número 56, onde Emmanuel intitulou Êxitos e Insucessos. Vamos ouvir a passagem do Evangelho e logo a seguir os comentários de Emmanuel. Sei viver em penúria e sei também viver em abundância. Em Paulo, Filipenses 4:12. Vamos aos comentários de Emmanuel. Em cada comunidade social existem pessoas numerosas demasiadamente preocupadas quanto aos sucessos particularistas, afirmando-se ansiosas pelo ensejo de evidência. São justamente as que menos se fixam nas posições de destaque, quando convidadas aos postos mais altos do mundo, estragando desastradamente as oportunidades de revelação que a vida nos confere. Quase sempre, os que aprenderam a suportar a pobreza é que sabem administrar com mais propriedade os recursos materiais. Por esta razão, um tesouro amontoado para quem não trabalhou em sua posse é, muitas vezes, causa de crime, separatividade e perturbação. Pais trabalhadores e honestos formaram nos filhos a mentalidade do esforço próprio e da cooperação afetiva, ao passo que os progenitores egoístas e descuidados favorecerão nos descendentes a inutilidade e a preguiça. Paulo de Tarso, na lição à Igreja de Filipos, refere-se ao precioso imperativo do caminho no que se reporta ao equilíbrio, demonstrando a necessidade do discípulo quanto à valorização da pobreza e da fortuna, da escassez e da abundância. O êxito e o insucesso são duas taças guardando elementos diversos que, contudo, se adaptam às mesmas finalidades sublimes. A ignorância humana, entretanto, encontra no primeiro o licor da embriaguez e no segundo identifica o fel para a desesperação. Nisto reside o erro profundo, porque o sábio extrairá da alegria e da dor, da fartura ou da escassez, o conteúdo divino. A lição é de número 56 do livro Pão Nosso. Vamos levar os nossos pensamentos ao alto, à espiritualidade maior, ao nosso amigo Jesus, e vamos à nossa prece. Jesus amado, mestre e amigo de todas as horas, mais uma vez, Senhor, agradecidos pela oportunidade do encontro contigo, agradecidos, Jesus, pela oportunidade de estarmos em tua casa, em nossa Fundação Maria da Gaia, para ouvir nesta tarde
um pouco mais dos teus ensinamentos, do teu Evangelho de luz e de amor. Com a certeza, Jesus, da tua presença amiga entre nós, através dos teus mentores de luz e de amor, te rogamos as tuas bênçãos, o teu amparo, a sua proteção e, em particular, as tuas bênçãos para nossa irmã que fará uso da palavra na tarde de hoje. Fica com todos nós, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Roberto não está aí não, mas ele fala que não serve isso. Que a paz de Jesus possa permanecer em nossas mentes e corações nesta tarde, onde nós vamos estudar o Evangelho, no capítulo 11, que fala sobre o egoísmo. Mas eu ouvi até inclusive pensando, eu sempre achei que fosse muito difícil buscar falar das virtudes, em especial daquelas que a gente ainda não detém, né? Quando a gente fala assim de amor, de paciência, de caridade, mas aí eu vim pensando assim, como os mentores espirituais são educadores por excelência. Nós temos uma farta literatura que nos ensina a fazer, praticar a caridade, que nos fala da paciência, que nos fala da tolerância, que nos fala dessas virtudes que precisamos alcançar para a condição de sermos espíritos felizes. Que enquanto nós não as conquistarmos, estaremos nesta roda, que o hindu chama roda de samsara, que é a roda da causa e efeito, e causa e efeito significa o quê? Entrar numa nova reencarnação. Até que a gente consiga esse patamar de espírito feliz e nesse ponto caminharemos muito mais facilmente para a condição de espíritos puros e não precisaremos mais reencarnar. Esse período que nós estamos ainda, que ainda é considerado um período de provas e expiações, costuma ser o período mais longo do nosso processo evolutivo. O processo primitivo ele é rápido, aí a gente entra nesse de provas e expiações, e conforme nós vamos desenvolvendo alguns atributos, e entre eles está a questão do egoísmo e do orgulho, porque eles são próprios da lei de conservação. Eles fazem parte do nosso processo de desenvolvimento. Então, egoísmo e orgulho fazem parte do desenvolvimento de uma estrutura que nós chamamos de ego. Então, o ego, o eu, nós começamos, inclusive, podemos observar na criança. Prestemos atenção, é claro que a criança pode ser uma criança egoísta, mas a criança pequena, ela é egocêntrica. Por que ela é egocêntrica? Porque nós só nos tornamos pais porque a criança nasceu. Até então você é um casal. Quando um filho nasce, você tem uma família. A criança, ela dá essa raça para você. Você passa a ser pai e passa a ser mãe, porque aquela criança nasceu. Então a referência do mundo para a criança passa a ser ela. Então ela, você é a minha mãe, você é o meu pai, você é o meu brinquedo, é o meu carrinho. Então a criança, ela não é egoísta, ela é egocêntrica, porque ela está desenvolvendo uma estrutura chamada ego. Só que com o passar do tempo, nós precisamos ir com o processo que o Emmanuel fala lá no Pão Nosso, nesse processo de educação, transformando aquilo que é natural e que se nós ficarmos presos, nós vamos transformar uma coisa que é natural numa coisa que vai ser prejudicial, que é o egoísmo. Então, o fruto
né, desse desenvolvimento faz parte do nosso crescimento espiritual. Então a gente aprende, digamos, vamos dizer assim, a gente aprende a ser egoísta para aprender a ser altruísta. Então o processo é esse. Esse é o convite que a doutrina espírita faz, que o Cristo fez para todos nós. Transformarmos esse egoísmo em altruísmo. Quando nós verdadeiramente entendermos que nós só vamos ser felizes, só vamos encontrar a felicidade quando todos nós formos felizes, nós vamos começar a nos preocupar com a felicidade do outro, para que o outro também possa ser feliz. Então, é como se o mal, vamos botar o mal, o egoísmo como mal, ele traz em si próprio, a sua própria destruição. Por quê? Se para que eu seja feliz, eu preciso que o outro também seja, então eu vou trabalhar na direção de que o outro seja feliz, ou mitigar a dor do outro, minimizar a dor do outro, então eu começo a destruir em mim o germe daquilo que faz com que eu me sinta, né? O orgulho diz, eu sou o melhor. Eu sou melhor do que o outro. E ajo como sendo o melhor. Porque, na realidade, num processo evolutivo, como a doutrina espírita nos esclarece, lá no capítulo, na questão número 100 do Livro dos Espíritos, Kardec traz para a gente o que? A escala dos espíritos. Ele fala dos espíritos da primeira ordem, da segunda ordem e da terceira ordem. Então, existem espíritos que estão atrás e tem espíritos que estão à frente. Então, esse processo de compreensão é que nós precisamos ter. Nós somos espíritos em evolução. Nós estamos num processo de crescimento. Aí, muita gente, às vezes, né, muito adolescente rebelde, né, que nós ainda somos adolescentes, né? Diz assim, mas tem muita gente pior do que eu. Aí se fosse filho da minha mãe, a minha mãe diria assim, não tem nada a ver com isso. Você é minha filha, você é meu irmão, você é meu filho, eu quero que você se torne melhor. Então, quantos, né? Isso era muito comum quando a gente chegava com uma nota baixa lá da escola, em casa, e a gente começava assim, não, mas fulano tirou menos, ciclano tirou menos, né? Ela diz assim, quantos tiraram a mais do que você? E aí, qual era a pergunta dela? Quantos estudaram a mais do que você? Para que você efetivamente pudesse ter uma nota melhor do que a que você está me apresentando agora. Você estudou realmente? Então, essa é, digamos assim, a pergunta que nos cabe para a reflexão. Né? Nós vamos estudar o Evangelho através do Livro dos Espíritos hoje. Porque Kardec, no Livro dos Espíritos, vai estudar conosco acerca do egoísmo. Então ele pergunta assim, dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? E aí a resposta dos Espíritos é assim, temos dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Então quando nós focamos apenas na nossa satisfação, no nosso prazer, nas nossas vontades, nós estamos nos esquecendo dos outros. E aqui está a raiz de todo o mal. Porque todos nós, espíritas que aqui estamos, né, nos dois planos da vida, somos reencarnacionistas. Todos nós vivemos uma existência, mas temos uma vida inteira por viver. Então, essa existência, nós estamos, Cristina, né? Na próxima, poderemos estar com qualquer outra denominação, em qualquer situação que me seja favorável ao meu crescimento espiritual. Então, ser rico ou pobre, como a mensagem inicial fala, né, dos que tem mais e que tem menos, não é o importante. O importante é o que eu preciso aprender com aquela lição. Porque se hoje eu estou na dificuldade, amanhã eu posso não estar. Mas se hoje eu estou
na abastança, amanhã eu posso estar em dificuldade. Essa alternação, esse alternar de escolhas que são feitas por nós enquanto estamos na erraticidade, ou quando estamos no plano espiritual, fazendo o planejamento da nossa reencarnação, nós vamos lá no plano espiritual fazer as nossas escolhas. Fazemos as escolhas de quem vão vir como, às vezes, como nosso companheiro, como a nossa companheira. Aceitamos os nossos filhos. A espiritualidade diz assim, eles nos escolhem, mas nós aceitamos os filhos, os irmãos. Então, essa estrutura de família, ela é, como a sociologia fala e a própria doutrina diz, ela é a célula da sociedade. É na família que nós exercitamos tudo aquilo que mais tarde nós vamos vivenciar lá fora. Então, o que é de uma criança cujo pai não educa? Não dá para ele limite. Quando ele chega e vai enfrentar um chefe, ele não quer aceitar a ordem do chefe. Porque ele não aprendeu a obedecer em casa. Mas se também o pai é um déspota em casa, como a doutrina fala para a gente no capítulo lá, né? Mando, sou obedecido, o texto é mais ou menos esse, superiores e inferiores, mando e sou obedecido. E aí o mentor responde assim, esquece de dizer que também ele é testado. Né? Então, não é no autoritarismo, mas é na autoridade construída que nós vamos educar a criança. Para que quando ela estiver diante do chefe, ela saiba respeitá-lo, mas também saiba reivindicar os seus direitos. Porque senão ela não consegue se desenvolver. Pergunta do Livro dos Espíritos, o que aconteceria com a sociedade se houvesse o desfacelamento dos laços de família, a recrudescência do egoísmo? Ora, se nós não preservarmos os valores da família, as relações familiares, nós vamos ter uma sociedade lá fora quase igual das barbáries anteriores. Mesmo com todo o avanço que a gente já possa ter alcançado. Porque o avanço intelectual não está correspondendo ao avanço moral que nós necessitamos. Então, é preciso que nós tenhamos um cuidado quando, por exemplo, temos posses, aproveitando a página inicial de Emmanuel, que ela não cai à toa, né? Tendo posses, doar coisas para os nossos filhos, nós estamos educando ele. Você está valorizando a ele o valor do seu trabalho, do esforço que você fez para conquistar aquele bem? Porque um carrinho, um brinquedo, se você colocar em horas suas de trabalho, pode corresponder a 2, 3, a uma semana de trabalho, dependendo do quanto você ganha. Será que seu filho tem noção disso? Tem noção de que para você dar aquela roupa de marca para ele, que ele tanto quer, você precisou trabalhar tantas horas para produzir aquele dinheiro, para dar a ele aquela função? Ou seja, você está educando o seu filho para que ele deixe de ser egoísta? Porque como o egoísmo faz parte de um princípio, de um instinto natural do ser humano, né? Está na lei de conservação, para conservar-se, ele vai querer para ele. Mas cabe a você dizer, não, espera, vou conseguir. Né? Às vezes, o filho aprender uma coisa que a gente chama, se frustrar um pouco, adiar a recompensa é importante. Então, percebamos o quanto é importante nós começarmos a lidar, né? Porque também, da nossa parte, aquele é o meu filho. Aquela é a minha criança. Então, eu quero dar para ele tudo aquilo que eu não tive. É a
essa frase eu escuto muito. E ela é assustadora. Por que ela é assustadora? Porque seu filho não é você. E se seu filho, você não teve determinada coisa e ficou frustrado porque não teve aquela determinada coisa, necessariamente seu filho não vai dar valor à mesma coisa que você vai dar. Então, às vezes você quer, por exemplo, quando crianças e meninos em especial, queria ter um autorama, né? Na minha época o autorama era um must. Estou fazendo 6.0 nessa semana que vai entrar, eu vou fazer 6.0. Então o autorama era um must, né? E aí, lá em casa, levou-se muito tempo para se ter um autorama. Montar o autorama era uma arte. A gente ficava mais tempo montando o autorama do que brincando com ele. E quando a gente começava a se empolgar na brincadeira, tinha que desmontar, porque a casa era pequena. Então o autorama vivia na caixa. Percebe? Então, questionar o que a criança quer, para que ela quer, o quanto ela vai brincar, o quanto é que vai ser importante. Esse é o questionamento do que a gente está querendo. Para que a criança possa ser educada. Educada segundo o quê? Os valores da doutrina espírita. Quando eu faço isso com o outro, eu estou fazendo comigo. Por isso que ser pai e ser mãe é tão maravilhoso. Por que a gente fala tanto de educação? Porque ser pai e mãe é maravilhoso. Porque para eu educar uma criança, eu tenho que me educar. Quando a gente fala, o orador aqui diz, que a gente repetidamente diz assim, o primeiro ajudado quando vai fazer um estudo é a gente. Por quê? Porque eu tenho que começar a pesquisar em vários livros. E ler um livro não serve, não é bem isso que a gente gostaria de falar. Não estou me encaixando nesse estudo, mas eu fui lendo. Então, quanto eu li, não trouxe para vocês e que ficou comigo. Mas vai me servir numa outra palestra, numa outra reflexão, num outro estudo. Então, eu sou a primeira beneficiada. Então, quando cai para mim estudar o egoísmo, Cristina, onde está sendo egoísta? Começa a buscar na tua vida o que você está precisando fazer. O que você está precisando mudar? Então, essa é uma reflexão que a gente traz para a gente. Para que a fala não seja vazia. Para que ela possa tocar os corações daqueles que me escutam. Porque se eu falar simplesmente do que está escrito no livro dos Espíritos ou no Evangelho, todos vocês sabem ler. Mas talvez leiam, como às vezes a gente mesmo me pega para ler, com o peso daquela mão assim no ombro, diz assim, você é responsável por tudo de errado que está acontecendo na sua vida. Sim, eu sei que eu sou responsável. As consequências dos meus atos elas se manifestam na minha vida. Mas eu não preciso ter essa mão pesada no meu ombro, porque essa mão pesada no ombro, ela faz parte do aprendizado que eu fiz em outras religiões do passado. Que a doutrina espírita me ensina a fazer o quê? Se está pesado, aprende a amar. Transforma a dor em amor. Porque quando você transforma a dor em amor, a dor passa. Ela modifica. Porque a lei divina é lei de amor. E como nenhum aluno fica repetindo a mesma série, se ele já aprendeu aquela lição, Deus não nos impõe repetir as mesmas lições naquele momento que a gente já aprendeu. E o que a lei de Deus impõe para a gente? Capítulo 6 do Evangelho. Quando ele fala do jugo suave e o fardo leve. Normalmente eu troco os dois, por isso que eu tenho que parar e pensar. Isso. Que o jugo que nos impõe é a lei divina. E o que a lei divina impõe? A lei do amor. Então, se nós aprendermos a amar verdadeiramente, a gente vence o egoísmo e, consequentemente, a gente caminha mais rápido. Essa é a proposta de Jesus para nós há muito tempo. Na pergunta 914 do Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntando assim: fundando-se o egoísmo no sentimento do interesse pessoal, bem difícil
parece extirpá-lo inteiramente do coração humano. Chegar-se-á a consegui-lo? A gente tem modelo de pessoas que conseguiram amar plenamente, né? Quando André Luiz faz um desenvolvimento a partir no livro No Mundo Maior, ele fala da questão do sexo, que muitas vezes a gente confunde com amor, e ele aproveita isso e fala do desenvolvimento, né, dessa expressão de amor. Desde o apego, desde o você querer só para mim, do ciúme, da posse, da simpatia, do carinho, da renúncia, da abnegação, e ele chega ao sacrifício. Sacrifício, né, é ser capaz de doar a sua vida em prol do outro. Por isso que os livros espíritas dizem que o amor mais próximo do amor divino é o amor de uma mãe pelo seu filho, porque ela vira noites e noites e noites cuidando de um filho, de manhã levanta, trabalha, volta de noite, vira de noite cuidando dele. Então ela é capaz de renunciar, ela é capaz de se abnegar, ela é capaz de se sacrificar em prol do filho. Então a gente sabe o que ele diz aqui. O interesse pessoal é a raiz do egoísmo, mas vai dar para vencer? Ele diz assim, na medida que o homem se instrua acerca das coisas espirituais, não era acerca das coisas materiais, menos valor dão as coisas materiais. E depois necessário é que se reformem as instituições humanas que o entretenham e excitam. Isso depende da educação. Então, o que nós estamos falando o tempo inteiro? Nós precisamos nos educarmos diante de uma vida espiritual. No livro Renovando Atitudes, Hamed, ele vai comentar esses dois tópicos do Evangelho a partir também dos comentários que Kardec faz em Obras Póstumas. Então, eu trouxe os dois livros para a gente refletir. Só que Hamed, ele começa trazendo para a gente a noção de Maya, que é um conceito indiano, né, da doutrina védica. O que é Maya, efetivamente? É ilusão. Então, a nossa existência física nos traz ilusões muito sérias. Ilusões de quê? De posse. Né? Eu posso ir ao shopping e comprar o que eu quiser. Não. Você pode porque você tem o dinheiro, mas esse dinheiro não é seu. Ele é empréstimo. Você detém esse dinheiro para fazer boas obras com ele. Mas se você só faz para se agradar, você está errando. Ah, quer dizer, Cristina, que eu não posso ir no shopping fazer compra? Não, pode. Eu disse que não tem um só na minha frase. Então, tem pessoas, né, de uma página que eu recomendo a leitura, está em episódios diários, essa semana eu li ela, o necessário e o indispensável, fala do consumismo. O quanto as pessoas, né, por exemplo, pessoas que tinham como mecanismo de fuga das suas dores psíquicas, emocionais, fazer compras, ir para o shopping, gastar dinheiro, nessa pandemia elas estão literalmente surtando. Porque elas não podem sair de casa. Ou estão detonando o cartão de crédito da internet. Que ainda estão piores, porque como não pode sair, ver gente, se movimentar, pegam toda a frustração e jogam tudo naquelas compras. Então ela fala assim, que tem um monte de gente acumulada de coisas nenhumas, que não tem valor nenhum, enquanto tem gente que está precisando do necessário, de alimento. Esse é o parâmetro que a educação voltada para o crescimento espiritual nos proporciona. Entender que nós somos usufrutuários de todos os bens que nós temos. E como bom usufrutuário, naquela passagem de Jesus que fala daqueles que chama a parábola dos talentos, né? Onde um recebe 5, outro recebe 2, outro recebe 1. Todos nós temos talentos.
seja um telefonema, um WhatsApp. Então, quantas coisas a gente pode fazer sem sair de casa, sem gastar muito dinheiro, e pode levar consolo e conforto a um irmão. Mas sim, se nós estivermos falando da questão do egoísmo, das coisas para mim, né? Então a gente está falando do juntar, do amealhar, né? E muita gente usa a desculpa, tipo assim, não, eu estou amealhando para que meu filho não passe por dificuldade. E aí eu sei contar para vocês assim, inúmeras experiências de pessoas que amealharam para os filhos, e os filhos, em 3, 4 anos, jogaram uma fortuna fora. Por que jogaram uma fortuna fora? Nos 2 casos que me vieram à mente, mas não vou citar porque de repente alguém conhece. Né? Por que jogaram? Porque não foram educados na base do trabalho. Né? Tem uma historinha que rola agora na internet, que fala de um califa que diz assim: meu pai andou de camelo, eu andei de camelo, meu filho anda de Rolls Royce, né? Os carros carecem, e o meu neto vai voltar a andar de camelo. Aí eu perguntava, mas por que seu neto vai andar de camelo? Porque tempos difíceis fazem homens fortes, tempos fáceis fazem homens fracos. Então, o que isso significa? Os netos não vão dar valor ao esforço, porque receberam tudo muito fácil. Então é por isso que a lei divina, na justa medida, nos dá segundo as nossas próprias necessidades. Não dá nem além e nem a quem. Te dá na medida daquilo que a gente pediu. Aí a gente pode dizer assim, poxa, mas será que eu pedi tão pouco? Pedi para ficar tão apertado? Não sei, mas olha para dentro de você e vê como você está lidando com aquele valor. Porque quando a gente fecha muito a mão, sai entre os dedos e a gente nem percebe que está perdendo. Então, é preciso que nós coloquemos essa engrenagem para funcionar, não olhando só para dentro de nós, mas olhando também para o outro, podendo socorrer o outro, podendo atender às necessidades do outro. Vamos estar exercitando não mais o egoísmo, mas sim o altruísmo, fazendo esse processo de autoeducação. E esse é um processo que não tem como a gente evitar, porque essa é a lei. O que foi que Jesus disse? Toda a lei e os profetas se resumem em um mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Por que é o próximo como a mim mesmo? E por que ele diz que esse mandamento é correlato ao primeiro? Porque todos nós somos emanações de Deus. A centelha divina habita cada um de nós. Então, a partícula de Deus, né, está dentro de cada um de nós. Então, se eu não amo ao Deus que está manifesto em cada um daqueles que eu vejo, como é que eu vou amar a Deus que eu não vejo? Não é muito mais difícil? Então, essa é o exercício que nós precisamos desenvolver. Na 915, Kardec vai perguntar assim: por ser inerente à espécie humana, o egoísmo não constituirá sempre um obstáculo ao reinado do bem absoluto na Terra? Né? Ele diz assim: é exato que no egoísmo tende o seu maior mal, porém ele se prende à inferioridade dos espíritos encarnados na Terra e não à humanidade mesma. Ou seja, o egoísmo, ele faz parte do nosso processo evolutivo. Ele fez parte porque precisou que a gente desenvolvesse esse ego de relação, que nós convivemos com ele, né? E que nós aí trouxemos essa noção do meu, e aí a gente começa a compartilhar com os nossos próximos, aí a gente diz assim, nosso,
mas o meu continua forte. Mas e quando nós vamos evoluindo, nós vamos crescendo, nós vamos amadurecendo, então a humanidade como um todo, e nós passamos a vê-la como irmãos. Ora, se aquele ser que está caído na rua é meu irmão, por que não auxiliá-lo? Aí alguns poderiam até dizer, mas se eu auxiliar todo mundo, eu vou acabar ficando... Não disse que é todo mundo. Eu disse que a gente possa fazer. 2, 3. É fazer na nossa medida. Agora, se a nossa medida for desse tamanho, tenta fazer ela crescer um pouquinho. Se expõe um pouco mais. Não é assim que nós fazemos, por exemplo, profissionalmente. Nós queremos crescer profissionalmente, nós nos arriscamos um pouco mais. Por exemplo, resolvemos então fazer uma pós-graduação, ou resolvemos fazer um mestrado. Nesse momento em que nós estamos fazendo uma pós-graduação, ou estamos fazendo um mestrado, nós estamos nos sacrificando um pouco o nosso tempo, o nosso descanso, porque aquilo vai se representar para nós mais tarde, talvez, um aumento de salário, uma melhor posição no emprego, um emprego novo. Então, tudo isso, eu estou olhando para mim. Por que eu não posso fazer isso pensando no outro? Por que eu não posso fazer uma cesta básica depois que for ao mercado e doar para alguém? Ou doar para uma instituição que vai distribuir para alguém que necessite? E olha que essa é a parte mais fácil. Né? A parte mais fácil é ainda quando a gente abre a carteira. Porque a parte mais difícil é quando, por exemplo, nós vamos visitar alguém no hospital. Ou quando nós vamos, por exemplo, numa instituição de crianças, que a criança olha para você e diz assim, tia, me leva para a sua casa. E você com o coração apertadinho diz assim, não posso, porque a regra não é essa. Não é que eu não queira, porque a regra não é essa. E mesmo que eu leve para a minha casa, depois eu vou ter que devolvê-la para a instituição. A não ser que eu decida adotá-la, mas aí é todo um processo de adoção. Então, nós começamos a entender que há movimentos que são muito mais difíceis, porque nós estamos doando de quem? Nós mesmos. Emmanuel tem uma página no livro Fonte Viva que ele tem o título Esmola. E ele comenta a seguinte frase do Evangelho: dai antes do que tendes e não do que dependes. O que nós temos são exatamente a base daquele tesouro que Jesus diz que o ladrão não rouba e a traça não corrói. Então, aí é o que nós temos. Nós estamos oferecendo isso ao nosso irmão? Ótimo. Nós não estamos. Vamos, peraí, então vamos parar, vamos refletir e vamos pensar como é que eu posso fazer isso. Né? Cristina, você vai dizer que eu tenho que ir no hospital, não consigo, eu passo mal. Né? Tem pessoas que passam realmente mal. São pessoas que têm uma relação de empatia com a dor alheia tamanha que quando vê a dor do outro passa mal, não consegue. Então, se você não consegue ir ao hospital, vamos tentar uma outra forma. Por exemplo, hoje quando eu cheguei aqui, eu vi alguém tricotando sapatinho. Né, ou fazendo uma mantinha de crochê. Você sabe fazer crochê? Ótimo, faça uma, doe. Certo? Você está doando daquilo que você detém, que é o dinheiro, mas quando você confecciona, você está colocando o seu amor ali. Nós tínhamos uma companheira na nossa casa espírita, que ela dizia, na obra do berço, ela dizia assim, faça isso com o máximo de amor que você puder. Aí eu falei, mas por que você está sempre repetindo isso? Ela disse assim, que talvez esse seja o único amor que esse bebê vai receber durante muito tempo.
uma camisinha de padrão que era feita e que ela via que o acabamento não estava bem feito, que não tinha feito aquele corte da palhinha, que tinha um pontinho assim, ela pegava, não reclamava, ela não chamava a atenção de ninguém, ela simplesmente ia ali, consertava, dobrava, e a dobra que ela fazia na roupa era tão perfeita que parecia que a roupa estava passadinha. E ela ficava ali alisando aquela camisinha, colocando toda a energia amorosa dela naquela camisinha. Então, a criança que for receber aquela camisinha vai receber essa energia amorosa. Porque nós aprendemos na doutrina espírita que o nosso pensamento e o nosso sentimento impregnam todas as coisas. Porque se não impregnassem, qual é o sentido, por exemplo, a gente poderia estar estudando essa palestra de casa? Ela está sendo gravada. Mas ao falarmos aqui, ao estarmos todos aqui reunidos, vibrando em uníssono, a nossa energia está se expandindo aqui. Ela impregna essas paredes. As pessoas que chegarem aqui para trabalhar, de repente, na segunda-feira, as que forem receber as bolsas durante a semana, vão receber da nossa energia. Então, olha, isso já é um exercício de altruísmo. E ninguém pensou nisso. Ninguém, quando chegou aqui, disse assim, vou ser altruísta, vou pensar positivamente para vibrar para a reunião acontecer e que a casa fique... Não. Os mentores estão aqui e, por amor, eles descem até nós. Eles descem e atendem, por amor, às nossas necessidades. Então, o antônimo de egoísmo é amor. Então, como nós vamos libertar disso? Como ele diz aqui, não é um processo imutável. É um processo de crescimento. Que quando nós alinhamos, né? E é o que a Joana de Ângeles vem na obra dela lembrando a gente que nós precisamos fazer. O nosso ego, que é esse ego de relação da gente, com o nosso self, que é o eu divino. E quando a gente consegue essa ligação, que são assim alguns momentos na vida da gente, infelizmente ainda, a gente se sente tão feliz. A gente consegue dizer assim, como é que eu não tinha visto isso antes? Como é que eu não tinha compreendido essa lição antes? É porque Deus fala com a gente. Agora é preciso que a gente abra o ouvido. Não esse. É o ouvido da alma. É a acústica da alma que precisa ser aberta. Né? Quantos dessa nossa reunião aqui, no início eu estava vendo o livrinho, né? Eu gosto, inclusive eu gosto muito de falar aqui no último sábado do mês, porque é uma reunião dedicada aos nossos irmãos suicidas, que são amparados pela colônia de Maria de Nazaré. Né? E eu amo Maria. Né? Não faço vantagem nenhuma, porque todo mundo gosta muito, mas eu tenho realmente um amor por Nossa Senhora, por Maria, imenso. Né? Então, quando calha eu estar aqui, é um dia que eu gosto muito. Quantos irmãos poderiam ter sido impedidos de terem cometido suicídio por uma palavra amiga, por um aperto de mão, por um sorriso? Quantos irmãos tinham a ideia, por exemplo, de um suicídio e resolvem entrar numa casa espírita e depois dizem assim, o que você falou me mudou a minha opinião, eu vou ficar mais um pouco. Né? Aquele caso que a gente conta do próprio Kardec, que estava lá meio desanimado quando ele recebe um embrulhinho, né? Que tem dois volumes do livro dos Espíritos Encadernados. Uma delas vem com uma carta explicando. Ele estava pronto para se jogar da ponte no Rio Sena, quando de repente botou a mão para pular e encontrou um negócio molhado. Abriu e na antecapa do livro disse assim, este livro salvou a minha vida. Espero que te seja útil. E aí
pegou, salvou a vida de alguém e resolveu ler. E aí ele diz para Kardec, manda para o Kardec com uma encadernação bem feita e diz para ele: esse livro salvou a minha vida também. E chega no momento de Kardec, onde Kardec está conversando com o amigo dele, do desânimo que ele está tendo diante da propagação da doutrina. E aí ele percebe o quanto a doutrina socorre as nossas mãos. O quanto nós conseguimos modificar a nós mesmos quando nós queremos. Né? Emmanuel também no livro Pensamento e Vida, que é uma cartilha que a gente pediu muito, né? A gente, que eu digo assim, eu não cheguei a pedir porque eu não estava lá junto com o Emmanuel, mas o pessoal pediu para o Emmanuel que ele desse uma cartilha. Ele disse assim: olha, essa cartilha a gente estuda antes de reencarnar. Pensamento e Vida. E tem um capítulo sobre a vontade. E o que mais chama a atenção é que no livro dos Espíritos, eu não sei exatamente qual é a pergunta, para eu poder procurar rapidinho aqui, que ele perguntou, o Kardec pergunta aos Espíritos assim: mas a gente precisa fazer muito esforço para se modificar? Ele disse assim: não, na realidade o esforço é mínimo. O que nos falta é vontade. Então o esforço para a mudança é pequeno. Porque a nossa vontade, ela vagueia muito mais como desejo. E como vovó dizia, desejo dá e passa. Né? Pô, estou com desejo de comer um brigadeiro. Ela diz assim: desejo dá e passa, filha. Sossega. Né? Simples assim. Agora, quando a vontade ela é hercúlea, né? Ela é de verdade, nós lutamos para conseguir aquele objetivo. Quantos de vocês já lutaram para conquistar um apartamento? Quantos lutaram para conquistar uma graduação? Quantos lutaram para constituir uma família, educar os seus filhos? Quanto esforço empreendido nessas ações? E por que não empreender esse esforço na mudança interior? Na operação, como André Luiz chama, da reforma íntima. E aí eu gosto muito do título do livro da irmã Sidufo e do livro inteiro também, né? Que é uma psicografia do Vanderlei de Oliveira, se não me engano. Muito obrigada, porque você fez isso na cabeça. Tá? Então, a irmã Sidufo tem um título, do livro que chama Reforma Íntima Sem Martírio. Porque a gente acha ainda que precisa de mão de ferro para fazer reforma íntima. Não precisa. Precisa de disciplina. Precisa de vontade. Mas mão de ferro, não. Isso já ficou no passado. Lembra que a gente lá, na Idade Média, aquelas coisas lá para trás, a gente acreditava que silício resolvia problemas, sacrificar o próprio corpo, então se machucar, se macerar, passar fome, etc. e tal, isso ajudaria a gente a evoluir. Isso só machuca o corpo. E o corpo é transitório. Quem permanece é a alma. Então a alma é que precisa não ser castigada, mas ser amada por nós. Nós precisamos desenvolver o auto-amor, que é o contrário do egoísmo. Porque aí é toda a sociedade vai melhorar. A gente quer ver a mudança social? Sim, todo mundo quer. Começa com a gente. Como eu posso mudar hoje? O que eu posso fazer de diferente? Aonde eu posso modificar a minha conduta? Essas perguntas são simples, mas requerem um esforço muito grande. Por quê? Porque existem em nós condicionamentos. E não tem um ditado que diz que o hábito é uma segunda natureza? Né? Quando a gente está fazendo dieta, né, já que vamos falar de alguma coisa assim, vamos falar alguma coisa perto de mim, né? Nem está fazendo dieta, a gente abre a porta da geladeira mais 5 vezes.
a gente acaba de almoçar, o que será que tem na geladeira de gostoso para comer de sobremesa? Eu disse, uma fruta. Ai, fruta? É fruta. Faz bem para a saúde. Percebe que o hábito de procurar um doce, um bolo, está na gente. Então é preciso desmanchar o hábito. Da mesma forma que o hábito, por exemplo, da maledicência, o hábito de ditado popular, farinha pouco, meu pirão primeiro, também está aqui na nossa vida. A crença na escassez, se eu der eu vou ficar sem, não é verdade. Matemática divina é diferente. Francisco de Assis ensinou para a gente a matemática divina. A oração de São Francisco é dando que se recebe. Quer dizer, se eu der meu dinheiro todo, eu vou ficar sem? Não, não é isso que eu estou falando, porque você não está dando, você está querendo fazer investimento. Entende a diferença? Eu falei dar, doar e não investir. Porque é dando ao que se recebe. Então você doa e não se preocupa em receber, mas que vai sair por uma porta e entra por outra. Entra da mesma forma, eu dei o dinheiro aqui, vai entrar aqui? Não, vai entrar aqui um presente de aniversário que chega. Alguém que lembra de você numa viagem te traz alguma coisa. Né? Alguém que faz um bolo, por exemplo, eu tenho uma vizinha que faz isso comigo, ela é adorável, né? Ela faz bolo e liga para mim, olha, tem um bolo quentinho aqui, vem buscar. É um sacrifício, atravessar o corredor, né? No mesmo não dá, pego nem ele mandou. Entende? Então a vida é você observar o movimento da vida. Porque é dando que se recebe. Agora, se você quiser reter tudo para você, vai perecer. E quando perecer, vai ficar na condição do avô do André Luiz. O que o avô do André Luiz, quando o André Luiz chega lá também no mundo maior, na zona umbralina, que Cipriana de São Vicente, que você está fazendo aqui com a gente não, mas daqui você não pode passar, porque ela ia entrar nas turnas do umbral, ela ia descer, e para ali o André não tinha preparo ainda para descer, e aí ele ficou ali, quando de repente ele ouve uma voz que é familiar, e ele busca o espírito, era o avô dele, né? Que estava segurando lama, porque no plano espiritual, né, não tem ouro, tem princípio fluido cósmico universal. A mente dele, ele via ouro, mas na mão dele tinha lama. Por quê? Ele estava tão apegado aos bens materiais que, mesmo já tendo desencarnado há mais tempo que o André, estava ali ainda preso às ideias de posse de ouro que ele tinha. Então, a frase de Joana de Ângeles, eu já passei do tempo, não vai estar nem para obra às costas, nem obra às costas, orgulho e egoísmo, por favor. Joana de Ângeles tem uma frase que eu repito muito. Eu sei que repito, não estou ficando esquecida de que eu estou repetindo. Né? Ser feliz o quanto antes, ou infeliz por largo período de tempo, é uma escolha de cada um de nós. E o tema de hoje, falar de egoísmo, ele nos remete a essa felicidade. Se você quer ser feliz, aprenda a ser altruísta. Aprenda a exercitar, conjugar o verbo amar em todas as outras pessoas. Né? Eu amo a ele, amo, mas esquecendo de si mesmo. Não é se negligenciando, tem gente que às vezes faz confusão, porque esse corpinho aqui a gente vai ter que dar conta dele também. Ele é instrumento. Ele é o nosso instrumento de progresso, o nosso instrumento de conquistas. Então nós temos que cuidar dele.
mesmo jeito que falávamos do comer muito, do comer muito pouco, né? O equilíbrio. A vida é equilíbrio. E quando nós sairmos nesse ponto de equilíbrio, nós vamos encontrar desequilíbrio e vamos encontrar doenças. Sejam elas físicas, né? Por exemplo, a psicossomática mostra isso, que muitas vezes as nossas emoções, como raiva, tristeza, medo, né, insegurança, elas adoecem o nosso corpo, porque elas se manifestam aqui para que você preste atenção que está fazendo algo errado com você mesmo. Você não está se amando. Porque quando se ama, você tem saúde. Quando se ama, você tem força. Mas ama a você e ao outro. Não se esqueça desse binômio. Porque se só se amar, é egoísmo. E aí não é amor. Está vendo como o mundo é diferente? Quando a gente acha que eu amo a mim mesma, isso é egoísmo. Isso não é amor. O amor é aquilo que reparte, é aquilo que divide, é aquilo que multiplica. Quando é só para mim, não é amor. Que Jesus nos ensine cada vez mais, nos inspire cada vez mais a exercitar esse verbo, amar. Né? Para que a gente possa se aproximar cada vez mais dele e ter, né, esta vida futura mais feliz e mais próxima, porque vai depender só de cada um de nós. Jesus nos abençoe e guarde hoje e sempre. Desculpa, passei por aqui. Vamos à nossa prece de encerramento. Lembrando mais uma vez, como já disse a nossa irmã, a palestra do último sábado de cada mês é dedicada aos nossos irmãos que partiram pela porta do suicídio. Que eles também recebam as bênçãos e o amparo de Jesus e de Maria de Nazaré. Nossa prece. Jesus amado, mestre amigo, mais uma vez, Senhor, te agradecemos por tudo que aqui foi trazido, pelo estudo da tarde, pelos ensinamentos do teu Evangelho, da tua doutrina de luz e de amor. Mestre amado, te rogamos as tuas bênçãos, o teu amparo, a sua proteção. Fica conosco, Jesus, hoje, agora e sempre. Graças a Deus.